Olá, bem-vindo ao curso Espanhol en el Sector de Servicios. Essa é a semana número 4, nossa última semana de curso, e essa é a aula de número 4. Nessa semana eu gostaria de conversar com você a respeito do pretérito indefinido. Lá em nosso livro didático você não vai encontrar esse conteúdo explicitamente exposto, mas você deve ter observado que nessa semana nós trabalhamos com a história da senhora Toro, contando o que tinha acontecido. Por isso, esse tempo verbal ele apareceu várias vezes lá nas narrativas feitas por ela. Então, eu gostaria de comentar com você a respeito deste tempo para que você possa compreendê-lo melhor. Então, para que serve o pretérito indefinido em espanhol? Nós temos o pretérito definido para marcar um acontecimento pontualmente acontecido, um acontecimento pontual no passado. Então, ele tem um momento definido no passado. Esse momento ele está inserido em um período de tempo finalizado. Por isso, nós vamos entender que este é um tempo verbal que fala de ações, acontecimentos no passado que já estão concluídos. Ele faz em espanhol contraste com o pretérito perfeito composto, que você deve ter observado algumas vezes no nosso livro didático, que é aquele tempo verbal que aparece o e, o as, a, hemos, habéis, han, acompanhado do particípio passado do verbo principal. Então, aquele tempo verbal, ele é utilizado para uma ação em passado que, de certa forma, ainda pode ter algum vínculo com o presente, e esse aqui, que é o pretérito indefinido ou pretérito simples, que é uma forma verbal apenas, ele é utilizado para essas ações no passado que já foram concluídas. Eu tomei aqui como exemplo 3 verbos que são regulares para que você possa compreender o funcionamento desse tempo verbal. Nós temos no cantar, yo canté, tu cantaste, ele cantou. Cantamos, cantastes, cantaram. Observe que aqui nós não vamos ter a inclusão da letra S em nenhuma das conjugações, em nenhuma das, nem do ar, nem do er, nem do ir, primeira, segunda ou terceira conjugações, nós não vamos ter a inclusão do S aqui. Esse S vai aparecer no vosotros, mesmo assim, ele vai aparecer acompanhado aqui do I, né? Então, IS. Então, vamos lá para o beber. Bebi, bebiste, bebió, bebimos, bebisteis, bebieron. Partir. Parti, partiste, partió, partimos, partisteis, partieron. Nesse caso aqui, gostaria também de chamar a atenção a respeito desta pessoa e desta pessoa. Observe que tanto aqui como aqui, nós temos o verbo sempre sendo acentuado no final. A sílaba forte está aqui. São verbos, portanto, palavras aqui agudas ou oxítonas. Então, observe que mesmo que essa palavra aqui receba acento, a pronúncia dela é sempre fechada. Cantou, bebió, partiu. Então, nós vamos sempre falar fechado. Mesma coisa, cantei. Então, não vai ser canté, cantou. Então, cantei, cantou. Sempre fechado. Esses 3 verbos que eu usei como modelo, todos os verbos regulares que você quiser conjugar no pretérito indefinido, você vai utilizar essa mesma terminação aqui. Existem vários que são irregulares, mas nós não vamos trabalhar com esse conteúdo ainda. Esse conteúdo é para outro nível que não está proposto aqui ainda nesse curso, que se propõe a ser um curso de nível básico. Mas com essa informação aqui, você já vai conseguir se comunicar muito bem, porque a maior parte dos verbos, nós vamos compreender, são verbos regulares. Então, sempre você vai utilizar essa terminação aqui para os verbos terminados em ar, e essas terminações aqui para os verbos terminados em er e em ir. Antes de terminarmos, eu gostaria de comentar ainda sobre o uso de muy e de mucho. Você deve ter observado, a partir da semana 3, em que aparecem muitas descrições, em que aparecem narrativas, que nós temos aqui um contraste entre o uso de muy e de mucho. Então, agora nós vamos ver um pouquinho sobre isso. O muy nós vamos utilizar antes de adjetivos e de advérbios. Ele é uma forma de apócope de mucho.
Então, observe que ele vai ser utilizado antes de adjetivos e de advérbios e o som vai ficar bem mais fácil de falar. Observe, este vestido es muy caro. El pantalón verde es muy bonito. La casa de María es muy grande. La chancla me parece muy bien. Mi casa está muy lejos de aquí. El shopping está muy cerca del metro. Então, antes de adjetivos e de advérbios, nós utilizamos o muy. O mútil nós vamos utilizar antes de substantivos. Porém, nós temos esse grupo de palavras aqui, que ora podem ser, algumas são adjetivos, outras são advérbios, nós vamos utilizar com o mútil. Então, você precisa memorizar essa estrutura, antes, depois, mejor, peor, maior, menor, mais e menos, porque quando nós estivermos, o mútil, ele for aparecer antes dessas palavras aqui, nós não vamos poder seguir a regra que determinaria que utilizássemos o muy. Então, aqui nós estamos diante de uma exceção. Aqui, antes de substantivos. María tiene muchos zapatos. Muchas mujeres llevan faldas cortas. Aqui nós temos substantivos. Agora as exceções. Llegamos mucho antes de Charo. El tren viene mucho después. Es mucho mejor estudiar. Ese bolso es mucho peor que aquel. María es mucho mayor que yo. El espacio es mucho menor que el cuadro. Ella gana mucho más que yo. Yo trabajo mucho menos que Pedro. Então, observe todas essas palavras que estão marcadas aqui, para que você possa sempre se lembrar de que junto com elas nós usamos o mútil e não o muy, que seria a regra geral para o uso de muy e de mútil. Bem, essa é a nossa última semana de aula. Eu gostaria de me despedir de vocês aqui. Gostaria de agradecer pela sua participação, dizer que foi um prazer lecionar para vocês, foi um prazer poder ensiná-los. Espero que possamos nos encontrar em outro curso. Até lá!